nós voltamos com essa trilha falando sobre saúde, alimentação, bem-estar, atividades físicas. Olha só, estamos nessa maravilha. Então, saúde e bem-estar. Então, vamos falar. Eu falei com vocês sobre a fome. Eu falei que fome todo mundo sente, que está relacionado ao processo de alimentação, a produção de hormônios, né? Você sente fome, vontade de comer. Agora, ter o que comer é outra coisa, né? Poder comer é outra coisa. Essa fome pode ser chamada de crônica. Fome crônica, aquele que não tem o que vai comer. Então, nós temos várias informações nesse estudo dessa trilha. O que nós vamos falar hoje no tema 7 está relacionado ao quê? A origem dos alimentos e a nossa saúde. Então você escuta falar assim, esse é muito conservante, esse aqui tem muito corante, esse aqui tem uma validade maior, esse aqui tem muitos sais, esse tem sódio, muito sódio, esse tem pouco sódio, esse tem um pH ácido, esse não tem, né? Um pH alcalino, esse aqui tem vitamina A, vitamina D, e aí você escuta falar várias coisas. Será que você entende de verdade a importância disso? Então vamos falar sobre a qualidade do alimento. E quando você fala sobre a qualidade desse alimento que você consome diariamente, você pensa em quê? Redução de quê? Pesticidas, né? Defensivos agrícolas, agrotóxicos. E aí isso serve para quê? O que é ter uma qualidade? Qualidade é um conjunto de propriedades, é um conjunto. Então, como assim um conjunto? Desde o momento em que ele foi plantado ou obtido, como ele foi processado, conservado, né? Como ele foi assado, tudo nessa elaboração, um contexto. Então entra a natureza, entra a composição, entra a pureza, a identificação, tudo isso vai entrar na qualidade do alimento. E aí, o que acontece? Acontece que vários fatores podem alterar essa qualidade, podem favorecer ou não essa qualidade. Então, por exemplo, a temperatura de como ele foi armazenado, né? Não só na sua casa, mas durante o transporte para chegar a um local para ser vendido. E isso aí é importante. Pegou sol de forma direta, não pegou? Estava refrigerado ou não estava? Estava refrigerado e ainda passou a não estar, né? Então isso tudo é importante. Manuseio tem micro-organismos, tem contaminação, tem conservação? Tem. A umidade do ar, isso é muito importante, porque a temperatura quente, né, um calorzinho e umidade favorecem a proliferação de parasitas, de contaminadores. Então, assim, a presença de gases, tudo isso pode alterar a qualidade de um alimento. E aí a gente tem que refletir. Vai refletir sobre o quê? Será que eu posso produzir, né, a espécie humana, de uma forma geral, pode produzir alimentos sem defensivos? Será? Será que esses agrotóxicos, eles auxiliam muito essa produtividade? Como? Será que... Isso tudo é avaliação. Você pode avaliar, você pode pensar. Por exemplo, será que eu paro para pensar sobre os efeitos desses componentes químicos para o meio ambiente, para os animais e para nós também? Será que isso tudo passa? Então, olha só, muitas vezes você come um alimento sem saber a origem, você come por estímulo de propagandas, né? A propaganda passa ali,
nossa, você tem a vontade de provar. Você come a partir de rótulos, tá? Cores usadas nas embalagens. Então, a embalagem, ela é um atrativo. E, às vezes, você nem sabe a composição do que está lá dentro. Então, nós temos que ter atenção a isso. E aí, Rosária? E aí, o que são agrotóxicos? Você fala assim, qual é o que o agrotóxico faz? É positivo ou negativo? Então, o termo agrotóxico, digamos, ele foi mudado, tá? É uma lei. Não se usa. E você usa pesticida, produtos de controle, você usa defensivos, porque quando fala agrotóxico, você pensa veneno, e é verdade. Só que você usa o veneno para a lesma, o veneno para o inseto, o veneno para uma ave, só que você come aquele produto e aquele veneno chega a você acumulativamente. Então nós temos um problema sério causado sobre isso. E é isso que nós temos que ter uma reflexão. Por quê, Rosária? Porque aqui no Brasil, por exemplo, nós usamos anualmente 130 mil toneladas. Olha só, 130 mil toneladas. Toneladas o quê? De agrotóxico. De quê? De pesticidas, de material químico, seja qual fim for. Olha só, quando é que a gente começou a usar agrotóxico? Para combater doença de Chagas, malária, febre amarela, lá atrás. Por quê? São doenças normalmente veiculadas por insetos. Então, nós passamos a usar inseticidas. E aí, que é um tipo de pesticida? É um tipo de composição química que tem veneno. Aí você pensa, mas é para o inseto. Mas ele fica na superfície. Ele fica na superfície do seu bolo que estava em cima da sua mesa. Ele fica na superfície da sua mesa que você apoia a sua mão e leva o seu dedo à boca. Ele fica na superfície da maçã que você vai comer. Então, ele vai ficar na superfície. Então, nós temos problemas sérios relacionados a isso. Só isso? Não. Usamos para aumentar a produtividade. Então, digamos, agrotóxico, ele começou a ser usado em grande escala na vida, no mundo, durante a guerra, porque a produtividade de alimentos caiu. Então, tinha que aumentar a produtividade e evitar perdas. Então, de lá para cá, a situação só ampliou. Nós, digamos assim, no mundo, estamos em terceiro lugar no uso de pesticidas. Terceiro lugar. Só perdemos para a China e para os Estados Unidos. Terceiro. Então, nós temos grande incidência de problemas problemas ambientais e de saúde, gerados a partir dali, inclusive infertilidade. O processo é só aumentando. Taxa de cânceres, nós vamos falar sobre isso. E aí, isso tem que ter um controle. Então, assim, lá na década de 70, o governo federal, obviamente, né, ele incentivou a produtividade. Então, ele liberou, digamos assim, o uso de pesticidas, de agrotóxicos, foi liberado. Incentivo. Era um incentivo fiscal. Então, os produtores começaram a usar de forma. Aumentaram a produtividade? Sim. Aqui no Brasil, nós temos um clima que favorece a existência de pragas, que é o nosso climinha com umidade quente. Então, nós temos, assim, um clima que já favorece isso. Queria a produtividade, aumentou. Aí, de um tempo para cá, começou a perceber o quê? Começamos a perceber que os problemas vêm aumentando severamente. Os problemas vêm crescendo de forma absurda. Intolerâncias, alergia, coceiras, tumores, diarreia, vômito. Aí você fala, do nada. Do nada não, é um somatório, isso chama-se bioacumulação.
Por quê? Porque a toxina, ela aumenta. Ela aumenta. E o ser humano, como é topo de cadeia alimentar, ele come, vamos supor, pimentão, tomate, cebola, alface, maçã, eu estou dando exemplo, né? Exemplo. E aí, abacaxi, tudo isso tem. Então, na realidade, no final do dia, ele não tem um. Ele tem vários. Então, a quantidade de toxinas no corpo é muito grande. Quem elimina toxinas do corpo? O fígado, os hepatócitos. E aí, o fígado, ele tem grande quantidade de peroxissomos. O que é um peroxissomo? É uma organela que vai desintoxicar a célula do fígado, eliminar venenos. Então, o seu fígado trabalha, só que ele chega num nível de tolerância. Por quê? Porque, além de você comer, chega um dia que você fala assim, hoje tô com dor de cabeça, vou tomar remédio. Hoje foi uma festa, tomei uma taça de vinho. Estou só dando exemplos. Se a pessoa é um fumante, fumou um cigarro, e daí, Rosário? E daí que soma? Aí naquele dia ela passa mal. Por quê? Porque sobrecarregou. Então, o uso do agrotóxico, ele proporcionou vários problemas, um aumento desses problemas. E daí, Rosário? E daí que são vários tipos de agrotóxicos. E eles são classificados por cores e por toxicidade. Então, quem aplica o agrotóxico, ele tem que obrigatoriamente usar algumas, digamos assim, a pessoa que está diretamente ali, ela vai ter uma ação maior, ela vai ter um problema maior. Esse problema vai estar ligado ao quê? Vai ter que usar máscara, luvas, colete, jaleco, proteção. Então, nós temos ali vários, digamos assim, várias consequências, várias preservações, e que nós sabemos que às vezes isso não é utilizado. Então, assim, colocamos aí para você uma amostra de alimentos com resíduos de agrotóxicos, além do mais do que o permitido. Então, olha só, o pimentão, ele ganha. Ele ganha. Então, assim, efeito acumulativo na saúde. Então, eu estou falando para vocês, olha, surgimento, ataque do sistema nervoso. Rosália, você está falando que o uso de pesticidas pode me proporcionar perda da memória, dificuldade de aprendizado? Tô falando. Isso é acumulativo. Por quê? Pode proporcionar alteração num embrião, um feto nasce com um problema chamado congênito durante aquela gestação? Pode. Então, o processo da alimentação é um processo extremamente perigoso. E aí, olha quantas coisas você come que você recebe diariamente uma manifestação diferenciada. Quais são os tipos de agrotóxicos? Agrotóxicos são vários. O mais comum que você conhece é o inseticida. Olha o nome do troço. Inseticida. Porque mata o quê? Inseto. Então, assim, os herbicidas, né, que vão matar animais, digamos assim, vão levar à intoxicação de animais que comem na lavoura, né? Que são herbívoros, que se alimentam digamos assim, das folhagens, dos vegetais, dos produtores, né? Ou de um fruto ou da semente. Isso é muito sério. E aí, eu botei para vocês conhecerem. Por exemplo, tem agrotóxico que atinge, por exemplo, vermes, nemateumintos. Então, vermes chamados nematodos. Quais são os nematodos? São vermes que têm um corpo cilíndrico e a ponta afilada. Então, são chamados nematicidas. Matam direcionados, são venenos que se direcionam a atacar o material, a levar ao óbito esse tipo de animal.
Rodenticidas. Rodenticidas, Rosário, nunca escutei isso. Mata roedor. Então, por exemplo, num campo de milho, num campo de trigo que tem roedores e que não precisa ser só um rato, porque quando fala roedor, você pensa em rato. Nem só o rato é um roedor. Então, pode atingir um outro, causando desequilíbrio ambiental. Nós temos sérios problemas. ah, Pode ter ser utilizado isso. Rosária, só. Não. Você usa na piscina da sua casa. A piscina está verde, está chovendo, tal, você ficou sem usar um tempo, tal, a piscina ficou esverdeada. Fica esverdeada por quê? Está suja? Não, as algas reproduziram. É proliferação das algas, aquilo verde formado por algas. E daí você compra o quê? Algicida. Você vai lá e compra, moço, olha, isso aqui é um algicida? É? Sua piscina está verde, senhora? Tá. Então vamos jogar lá. O aquário está verde? Aí eu tenho que tomar cuidado. O lago está verde? Por quê? Porque vai levar ao óbito várias algas que estão bloqueando a superfície, impedindo a, 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 a luz de passar. Então, esse processo é chamado de eutrofização. Na tua piscina não tem problema, porque você vai fazer aquilo e vai deixar a piscina com uma água límpida para você nadar. Você ali não tem peixes, né? Você não tem outros animais, né? Não tem plantas na parte mais baixa. Então, não tem. Mas se você joga isso num lago, você faz uma contaminação do processo lá dos níveis tróficos. Então, em vez de você tiver, porque isso chama-se magnificação trófica, porque o veneno, ele acumula, então ele é bioacumulativo. Então, quando acumula no corpinho dos indivíduos, nós temos ali a questão da bioacumulação. Então, nós temos ali uma grande intoxicação. Quanto mais distante do produtor, maior será a contaminação. E é isso que acontece. Ainda existem os avicidas. O que é um avicida? Pô, mata a ave. Poxa, Rosária, mas a ave, ela é importante. Por que ela é importante? Porque ela pode ser um polinizador, né? Como, por exemplo, o beija-flor. Ela pode ser uma dispersora de sementes. Então, as aves têm um processo, assim, uma participação na cadeia alimentar de grande importância. Mas o ser humano utiliza isso. Por quê? Porque ele visa a economia, porque ele visa a produtividade. Então, nós temos ali o uso de, digamos assim, de substâncias químicas que, ao nosso entendimento, nosso humano, naquele momento, naquela situação, não é ruim para o objetivo humano, mas para o objetivo ambiental ele vai ser. E o objetivo humano também é ao longo do tempo. Só que o ser humano não pensa. Então nós precisamos diminuir o consumo desses agentes químicos. O ser humano só usa para isso? Não. Ele usa um componente químico, uma substância química, que é desfolhante. O que é uma substância química desfolhante? Olha o nome do troço. Desfolhante. Faz cair o quê? Faz cair as folhas. Rosário, mas para que ele vai fazer cair as folhas? Por exemplo, para ter uma facilidade na colheita do algodão. Então, mas aí foi necessidade. Foi a necessidade momentânea, mas tem substância química. E essa substância química, ela acumula, ela se fixa. E ela vai se fixar, aumentando ao longo da cadeia alimentar. Então, existem substâncias químicas que, além de matarem, né, digamos assim, moluscos, insetos, aves, em outros predadores, parasitas naquele momento, causam, digamos assim, outras, digamos assim, a desidratação, a queda das folhas. Então, isso facilita o quê? Facilita
uma colheita. Isso facilita o quê? Um controle do ciclo para determinada coisa, para um objetivo humano, facilita o manejo. Então, isso melhora, né? O que ele quiser empreender, ele humano. Então, o ser humano, ele utiliza essas substâncias químicas, que nós chamamos de pesticidas, de agrotóxicos. E esses agrotóxicos, né, causam intoxicação, qualquer um. Alguns mais, outros menos. Por isso que eles são classificados conforme a toxicidade. Se tiver uma taxa vermelha, tu sai correndo. Por quê? Porque ele é extremamente tóxico. Mas se ele tiver amarelo, ele também é tóxico, mas não extremamente. Então, me diz aqui uma coisa, Rosária. Para ele não ser tóxico, não tem. Então, menos tóxico. Existe isso? Existe. Ele vai ser verde. O verde, a taxa de toxicidade dele é baixíssima. Agora, moderadamente é azul. Então, quando eu vejo uma substância com tarja verde e azul, eu sei que tem componente de toxicidade. Mas esses componentes são menores do que o amarelo e o vermelho. E olha que interessante, na produção de alimentos, que depois nós vamos falar sobre isso em outro tema, nós temos o corante vermelho e amarelo, que são corantes violentos. Mas vamos falar da questão da toxicidade. E daí, Rosária, será que nós conseguimos produzir um alimento, tá? Com baixa toxicidade? Será que eu vou conseguir isso? Sim. Então, olha assim, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela faz um estudo, ela faz um controle da proteção individual de quem, digamos assim, do empregado que trabalha diretamente com aquilo e adequado para o quê? Para a economia, para a população que vai receber. Então, nós temos ali a Anvisa, que vai controlar, que vai pensar, que vai seguir normas, né, leis, que vão exigir, né, digamos assim, do fabricante, do produtor, digamos assim, ações. Então, como eu falei para vocês, quem trabalha de forma direta com o agrotóxico, lá na zona rural, lá no plantio, eles são as pessoas mais expostas. Então, eles precisam de proteção intensa. Proteção intensa. E você sabe que nem sempre isso é o que acontece. Então, nós temos aqui as categorias, digamos assim, as advertências, os problemas gerados, né? Então, nós temos assim, se for ingerido, é fatal. Se for ingerido, pode ser um contato com a pele, gerando uma dermatite, um aparecimento de bolhas, de coceiras, né, de feridas, pequenas feridas. Então, ele pode ser nocivo à pele, no contato. Ele pode ser inalado, ingerido. Então, essa classificação vem com um símbolo. Esse símbolo, além da cor, esse símbolo é o da caveirinha, o que vocês estão vendo aí. Quando tem só um ponto de exclamação, ele quer dizer que, atenção, tome cuidado. Quando ele não é fatal, extremamente tóxico, aí ele vem sem símbolo nenhum, sem chamar a atenção, sem advertência. Então, o ponto de exclamação está relacionado a uma advertência. E daí, Rosália? O que é uma intoxicação? Como é que eu vou saber que pode ser, que eu posso estar, digamos, contaminado? Na década de 90, lá para 97, 98, o uso do DDT, que o DDT, existem vários outros, ele
desacelerou. Ele foi, porque ele é extremamente tóxico. Então, ele foi alternado. O que quer dizer isso? Ele foi descontinuado. Usa agora, não usa depois, usa numa lavoura, não usa na outra, num plantio na outra, é uma coisa assim. Mas quando chegou em 2009, ele foi suspenso. Ele foi proibido. Por quê? Porque a taxa de problemas cresceu acentuadamente. Então, as pessoas que tinham uma exposição direta, eles foram violentamente agredidos, né? Na questão da saúde. E de forma indireta, que é o nosso caso, porque você não está no direto lá no plantio na forma legal direta, mas você recebe de forma indireta. Então, nós temos o contato direto e o contato indireto. E aí, esse contato vai gerar o quê? Problemas no organismo. Esses problemas são chamados de intoxicação. E essa intoxicação, ela pode estar relacionada a inalar, por isso o uso de máscaras e também uma tela, isso é importante, por isso ela pode estar relacionada com a ingestão, então é aquele que consome o alimento com um agrotóxico, está relacionado ao manuseio, ao contato, então você tem que tomar cuidado com toda essa questão. Rosário, então quando eu vou no sacolão, que eu compro um alimento, eu entro em contato? Entra. Por isso que você deve lavar o seu alimento antes de colocá-lo à boca. Lavar a sua mão antes de roer a sua unha ou chupar o seu dedo. Por que isso? Porque isso vai passando. E aí ataca o quê? Digamos o quê? Pode atacar o quê? Dá uma alergia no nariz, né? Se você inalou. Então pode dar uma alergia na sua boca, pode gerar uma coriza, produção de muco, pode gerar rachaduras na sua boca, pode ter uma dificuldade de respirar se você for uma pessoa extremamente alérgica. Então, a sua epiglote pode vir a fechar a sua glote, você ter um processo de falta de ar intensa, se for extremamente alérgico. Você pode ter o quê? Só náusea, né? Tacar o seu estômago, estou enjoado, vou vomitar, né? Vomitar. Pode atacar o seu fígado, você pode ter, digamos assim, diarreia. Então, o que você pode ter é amplo, muito amplo. E até porque vai estar relacionado à sua atitude diária. Como eu falei, você tomou um remédio, você além de ter essa intoxicação, você tomou um remédio para sei lá, para dor de cabeça, toma remédio controlado porque você toma remédio. Você precisa tomar um remédio para tireoide, por exemplo, e aí você toma um remédio que controla. Você toma um remédio para pressão alta. Então, isso tudo vai acabar onde? No seu fígado. Tudo acaba no seu fígado. E aí você começa a ter problemas relacionados ao fígado e uma sobrecarga renal. Então, os problemas eles vão surgindo, tá? A partir dessa bioacumulação. O pimentão, gente, é uma loucura. Por que ele é uma loucura? Porque o uso de pesticidas, de agrotóxicos, na produtividade do pimentão está 82% acima do limite. Para vocês verem a quantidade. Então, Rosário, você está falando para mim o quê? Que a vida é feita de escolhas. Eu sempre falo, eu não vou falar para você não comer pimentão, mas a vida é feita de escolhas. Então, por isso que nós estamos usando o alimento orgânico, o alimento verde, né? O alimento não é um pimentão desse tamanho, é menor e é mais caro. Mas nós estamos falando de saúde. Então, Rosária, eu devo plantar um tomatinho na minha casa. Se você conseguir botar lá uma salsinha, uma cebolinha, né? Ter na sua casa um pezinho, numa parede, na sua varanda, que legal. Se você conseguir, ótimo. Mas se você não conseguir, tudo bem. Então, você só pensa na sua melhoria, na questão da sua saúde. Então, assim, se eu tenho que comer, eu não preciso fumar.
Se eu tenho que comer, eu não preciso consumir bebida alcoólica. Se eu tenho que comer, eu não preciso comer corantes, né, conservantes. Aí eu tenho que começar a fazer escolhas no plano da alimentação. Por quê? Porque esse plano da alimentação, ele vai recair sobre o meu corpo. Então, nós temos aqui um estudo relacionado intenso sobre os problemas, reações alérgicas, né? Muitas alergias. Eu posso ter coceira relacionada ao meu processo de alimentação. Ninguém tem coceira à toa. Ah, não, é mania. Não, não é mania. Ninguém tem sintoma do nada. É porque a gente não tem hábito de procurar o porquê dos sintomas. E aí, a taxa de tumores, tá, malignos tem subido muito. Então, o Instituto Nacional do Câncer, chamado de INCA, né, que a gente conhece chamado de INCA, ele mandou a população, mandou um aviso para o Ministério da Saúde que a população tem que ter calma, tem que ter um freio. Com o quê? Com o uso dessas substâncias tóxicas. Por quê, Rosália? Porque a taxa de tumores no estômago, tumores na boca, tumores no intestino coloretal tem crescido. Então, o desenvolvimento de tumores tem crescido barbaramente. E aí, por quê? O que faz crescer, digamos, um tumor? O descontrole, digamos assim, de hormônios e das mutações. Rosália, mutações, como é que vai controlar a mutação? Ué, diminuindo as substâncias, no caso ali químicas, que proporcionam essas mutações. Então, quando você fala a carcinogênese, a formação de tumores, né, ele é um requisito. Então, o câncer, ele vai ser um principal agente causador da morte em jovens, crianças. Chama-se tumores infanto-juvenil. Câncer infanto-juvenil. Como assim? De 1 ano a 19 anos. Pô, de um ano a pessoa que está acabando de mamar, começando a comer. Mas lembra que a mãe come e passa para o bebê? Então, assim, isso relacionado ao quê? A defensivos agrícolas, a pesticidas, a substâncias tóxicas. Então, olha só, as crianças, quando você fala em tumor, eu penso assim, o tumor deveria surgir conforme a idade, porque você tem mais tempo de exposição química, física e biológica. Então, os tumores deveriam só surgir em pessoas com 50, 60, 70, 80 anos. Mas a taxa de tumores em crianças e jovens, estou falando para vocês, tem crescido. Vocês podem entrar, né, na plataforma que vocês vão ver lá vários gráficos explicando isso. Se vocês tiverem dúvidas, podem entrar no portal do INCA que vocês vão ver explicações sobre isso. Então, nós precisamos controlar a questão da alimentação. E aí entra o que nesse processo, Rosário? A agroecologia. O que é a agroecologia? A diminuição de quê? Usar menos. Ele nem fala não usar, tá? Abafa. Nem fala não usar, tá? É usar menos. Por que usar menor quantidade de pesticida? Porque eu tenho que diminuir os impactos. Impactos aonde? No meio ambiente e nas populações, principalmente a população humana. Então, você está me falando que uma onça, ela pode ter um tumor? Pode. Você está falando que um peixe pode ter um tumor? Pode. Um macaco pode ter um tumor? Pode. Tudo relacionado ao quê? Ao uso de quê? Defensivos agrícolas. Então, nós vamos ter ali defensivos que não são produzidos, sintéticos, né?
Então, eu tenho que ter uma agricultura com biodinamismo, uma agricultura mais natural, para facilitar a vida. E essa questão de facilitar, né, vai estar relacionada ao quê? Ao bem-estar. É bem-estar e saúde. Então, eu tenho que conservar a diversidade biológica, eu tenho que manter o solo, os lençóis freáticos, mananciais, é, digamos assim, não contaminados. Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar no controle das pragas, no mecanismo, digamos assim, biológico. Então, se eu mato muitos, por exemplo, é, eu mato as larvas dos sapos, a tendência dos mosquitos é aumentar. Se eu mato muitos mosquitos, o que acontece? Eu tenho ali um descontrole nesse processo reprodutivo das plantas, no processo da cadeia trófica, da cadeia alimentar. Então, eu vou ter ali vários desequilíbrios. Então, eu tenho que manter a qualidade do solo, a qualidade das espécies, favorecer uma autogestão de produtividade. Eu falei para vocês terem uma hortinha em casa. Não precisa ser uma grande horta, mas uma hortinha que dê para um consumo de qualidade. Então, eu tenho que pensar nesse processo de desintoxicar o meu organismo. E então, essa produção de alimentos, sem um uso de agrotóxicos, é chamado de produto orgânico. Então, assim, quando você fala assim, produção verde, essa produção verde, essa agricultura verde, ela não precisa ter grande quantidade de agrotóxicos. Isso não quer dizer que ela não tenha. Agora, quando eu falo que o produto ele é um produto orgânico, né? Eles são, digamos assim, vendidos diretamente dos agricultores. Eles são mais caros. Por que eles são mais caros? Porque eles não têm substâncias químicas, digamos assim, e eles trabalham numa recuperação do solo, dos mananciais, dos lençóis freáticos e da qualidade de vida dos animais de uma forma geral, inclusive a espécie humana. Então, nós precisamos começar a pensar numa aplicação futura. Num próximo tema, eu vou falar com vocês sobre a qualidade do alimento. Eu vou falar com vocês sobre a fabricação, a classificação desses alimentos. Então, nós temos que retomar, né, digamos assim, eu preciso retomar, voltar. O quê? Eu preciso voltar a produzir, a reduzir a quantidade de agrotóxicos. E para voltar a isso, os produtores precisam da nossa colaboração. Precisam. Reflexão, hein? Um beijo, até a próxima.